de que lado é que eu estou? De que lado é que eu estou? Será que eu estou do lado dos santos? Daqueles que foram chamados e que aceitam Jesus no seu coração e o entronizam no seu coração, na sua alma, no seu ser, na sua mente, que lutam no dia a dia por ir adquirindo os patamares de perfeição tranquilamente com a ajuda do Senhor, não porque eu possa, mas por aquilo que Deus vai fazendo em mim, pela influência do Espírito Santo na minha vida. O Senhor está à tua mão direita se tu permitires, se tu quiseres, se tu deixares, porque Ele não força. Bom sábado a todos os nossos queridos irmãos. Um bom sábado a todos aqueles que nos seguem através da internet. E obrigada, Daniel, porque oraste pedindo a presença do Senhor no nosso meio. Olhando ao nosso redor, as nações, os governos, percebemos como eles estão e como eles estão tão abalados, que é uma esperança maravilhosa perceber que se eu aceito, se cada um de nós aceita ter Jesus no comando da sua vida, se permitirmos que Ele reine mesmo no interior do nosso coração, do nosso eu, a sua graça, este dom que eu não mereço, é-me doado pela entrega do meu Criador, do meu Salvador, do meu Redentor, que pagou na cruz do Calvário a minha dívida, pelas minhas falhas, pelas minhas imperfeições. E está pronto a dar-me um reino, mas um reino, Micael, que é um reino inabalável. Um reino firme. E eu penso que isto só nos pode levar a dizer, David, amém, 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 louvado seja o Senhor. É um desafio estudar Paulo. Se calhar disse uma asneira neste momento exato. Mas nós pensamos que foi Paulo o autor do livro de Hebreus, não há certeza absoluta. Mas a forma como ela está escrita, modos, às vezes um bocadinho difícil, numa mente brilhante e muito erudita, mas nós damos graças a Deus. Este verso áureo, irmãos, começa logo o verso mais principal da lição, aquele que, se nós esquecermos tudo, este não devemos esquecer. Hebreus 12, versículo 28, recebendo nós um reino, como é que diz Celinha, um reino que é inabalável. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, de modo, vem agora a parte prática, sirvamos a Deus de um modo agradável, com reverência e com temor. Hebreus, no capítulo 12, no versículos 18 a 29, que é a passagem-chave da lição desta semana, como diz o autor, e muito bem escrita a lição, como diz, é o clímax da epístola, resume a sua preocupação principal, repetindo a ideia de que Deus nos falou na pessoa de quem? Na pessoa de, o que é que diz Hebreus 1? Na pessoa de Jesus Cristo. E nós devemos passar por alto essa situação. É isso? Não! Devemos dar atenção profunda, cuidadosa atenção. A descrição de Jesus em Hebreus, no capítulo 12, nos versículos 22 e 24, resume as afirmações de todo o livro. Todo o livro. Jesus é o mediador da nova aliança, do novo concerto. O seu sangue, ponto 2, provê a salvação
para quem o aceita, para os crentes, aqueles que o aceitam. E o seu ministério sacerdotal é real, em nosso favor, e é um motivo de celebração, não só para nós, mas para todas as hostes celestiais. Celestiais. E, finalmente, em Hebreus, no capítulo 12, nos versículos 25 a 29, vem uma última exortação a que devemos dar ouvidos, meu querido Bruno, tu e eu. O juízo de Deus vem e ele trará destruição. Mas para quem, Bruno? Para os inimigos, para aqueles que não aceitam o Senhor. Mas traz justificação e um reino para quem? Para o seu povo, para quem o aceita, minha querida Andreia, no seu coração. Chegaram ao Monte de Sião. Lição de domingo, estudámos deste monte. Faz uma comparação interessantíssima com o Monte Sinai. Lembras-te, meu querido Ricardo, onde o Senhor desceu, falou com Moisés, deu orientações muito claras, escrito pelo nome de Deus. E o monte ficou impávido e sereno quando Deus desceu, certo? Errado! O monte abalou, tudo abalou à volta, a presença do Senhor. Bom, chegamos agora a outro monte, ao Monte de Sião. Sabem, eu vivo há 42 anos com um refugiado de guerra. Ainda hoje ele conta com muita realidade e com muita emoção o que é fugir da guerra, o que é fugir da fome, da iminência da morte, o que é fechar a porta de casa e saber que nunca, provavelmente, mais se volta, e não voltou. Mas, meus queridos, nada é mais importante, sem dúvida, do que a vida. Nada tem valor. Tantos bens, tanto tudo. Víamos esta semana uma senhora pianista, com toda a sua casa destruída, tocando uma última melodia do seu piano antes de sair. Tudo fica, tudo é destruído num momento. Mas, minha querida irmã Yael, Jesus prometeu-nos vida e vida em abundância. Pode não ser nesta terra, irmã Yael. Podemos descansar num momento. Num abrir e fechar de olhos é só, acabou. Mas Jesus prometeu dar-nos vida e abundância. Um dia, no céu, paraíso celestial, que não terá fim. Essa é verdadeiramente uma boa nova, Ruth Amélia. É uma boa nova. E é essa boa nova que o Senhor nos pede que proclamemos, que vivamos e proclamemos. Em Hebreus 12, nos capítulos 22 e 24, diz: mas chegastes. Outras versões dizem chegaram, tendes chegado. Isto é quê? É uma coisa no futuro? Isto está no futuro? Não, não está, Ricardo. O que é isto? Isto não está no futuro, como é que é? Chegastes, chegaram, tendes chegado ao Monte de Sião, à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial. Afirma que nós chegamos. Chegamos como, Rui? Rui, como é que a gente chegou, querido? Estamos aqui nesta terra ainda. Como é que chegamos, querido? Pela fé. Pela fé. Pela fé, Nanda. Claro, pela fé nos méritos de Cristo, o nosso Salvador. Mas nós não chegamos sozinhos. Continuemos, uma multidão inumerável de anjos, inumerável, seres celestiais. Está lá Deus, Jesus, que é o centro da celebração. A igreja dos primogênitos, o que é isto?
Os primogênitos, no original, é os que herdaram, os que receberam a herança. Os que receberam a herança. E o Senhor prometeu-nos uma herança, irmão António Luís. E aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. O Senhor cumpre. Assim nós aceitemos. Depois vem os espíritos dos justos aperfeiçoados. Uma figura de linguagem. É uma dimensão da nossa natureza humana, é uma parte num todo. Como em Hebreus, por exemplo, no capítulo 12, no versículo 9, nós lemos o Pai espiritual, em que se refere a Deus como o Pai de todos nós. Uma figura de linguagem. Que bom é, hoje, no dia em que no nosso país se comemora o Dia do Pai. Nós podemos falar, meu querido pastor, neste Pai Celestial maravilhoso. Maravilhoso. Este Pai maravilhoso que nos ama, que nos quer dar uma herança maravilhosa. Maravilhosa. Não sei quantos de vós já se encontraram num julgamento perante o juiz. Eu já o estive. E realmente não é nada agradável. Uma sensação de incómodo. E eu recordo muito de ouvir a minha avó materna, uma crente, muito marcada por uma educação religiosa punitiva, e a imaginar um pai lá no céu, sempre à espera que eu faça uma asneira para me dar uma... Ok. Mas eu sinto-me tão grata, meus queridos, mas tão grata, uma gratidão imensa, imensa. Porque pelo ensino, pelo estudo, mas acima de tudo pelo trabalho do Espírito Santo, que é o Deus conosco hoje, nós podemos perceber a essência destas palavras pseudo-assustadoras, juiz e juízo. Juiz, na sua essência no hebraico, quer dizer libertador. Libertador, Zé. Juiz quer dizer libertador, aquele que liberta. Em Hebreus, no capítulo 12, nos versículos 23 e 24, e vamos rever, à Universal Assembleia, à Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados e a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Portanto, esta cena evoca, sem dúvida, um juízo pré-advento, muito bem descrito em Daniel no capítulo 7, que nós recordamos esta semana, que se iniciou no ano de 1844. Deus, o juiz, preside, os livros são abertos, Jesus está no centro da cena e o resultado é que o povo de Deus recebe o reino. Mas não é um reino qualquer, meu querido irmão Braga, é um reino inabalável, que nada o abala, nada, firme, firme, firme. Uma boa nova. É verdade, meus queridos, que quanto mais nos aproximamos de Jesus, isto é uma verdade, não sei se o irmão Carlos sente, mas eu sinto, quanto mais nos aproximamos de Jesus, quanto mais nós estudamos a vida de Jesus, mais eu percebo que há coisas que não estão bem em mim, coisas que têm de melhorar, coisas que precisam de ser aperfeiçoadas, sem dúvida. Mas, meus queridos, quando nós olhamos para trás, nós podemos ver o que o Espírito do Senhor já fez por ti, Ricardo. O que o Espírito do Senhor já fez por mim, Ricardo. E damos louvores e graças ao Senhor e continuamos na nossa caminhada. O tema da perfeição é um tema interessantíssimo para nós estudarmos com o Espírito do Senhor.
no sentido de nós compreendermos que nós vivemos, estamos numa caminhada. Uma caminhada que é feita por etapas, por estádios. Não vamos assim, por etapas, por etapas. Então não vale a pena eu estar, mas tu não prestas, mas tu não vales nada. Não, louvemos ao Senhor por aquilo que Ele já fez por nós. E vamos continuando na caminhada, agarrados com Jesus no centro da nossa vida. No centro da nossa vida. Ellen White escreveu um texto que eu gosto muito no livro Educação e que convosco partilho e que diz assim: a energia criadora que trouxe à existência os mundos está na palavra de Deus. E esta palavra comunica o quê? Poder. Gera vida. Cada ordem é uma promessa. Aceite voluntariamente, recebida na alma, traz consigo a vida do ser infinito. Transforma a natureza. Queridos, eu não tenho capacidade nenhuma. Nenhum de nós tem capacidade para se mudar. Muitas vezes nós sonhamos, até quando nos casamos, sabemos algumas coisinhas que não são tão simpáticas no outro, e nós temos sempre muita dificuldade. Muita dificuldade. Muita dificuldade. Mas no outro vemos muito bem. Muito bem. E então pensamos, eu vou mudá-lo. Qual que é? Alguém muda alguém, meus queridos. Que pensamento tão ingênuo e pouco inteligente. Ninguém muda ninguém. Só o Espírito Santo tem capacidade para a mudança se cada um de nós permitir. Só. E nada mais. E Ellen White diz que ele transforma a natureza e cria de novo a alma à imagem de Deus. Não por nós, mas por Ele. Louvado seja o Senhor. Na lição de terça-feira avançamos mais um bocadinho. O autor da lição esclarece-nos muito bem, o homem sábio que escreveu esta lição, sem dúvida, que o ato de abalar a terra era uma figura comum e que representava a presença de quem? A presença de Deus. E a presença de Deus Ivamar para libertar o seu povo. Para libertar o seu povo. Não é para fazer-nos mal. Lógico, é um ato de amor à destruição dos ímpios, daqueles que não aceitam o Senhor, é um ato de amor. Se não era o prolongar por toda uma eternidade um sofrimento. Mas o Senhor abala a terra, a sua presença, abre os livros, o juízo é aberto para libertar o seu povo. Libertar o seu povo. Quando Débora e Baraque lutaram contra Sísera, nós lemos na palavra do Senhor que houve um terremoto. A terra foi abalada. Ok? É uma declaração de autoridade, quando Deus se levanta para livrar os oprimidos. Em Isaías, no capítulo 13, versículo 13, Isaías 13, 13, nós lemos: pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos. Depois Ageu, no capítulo 2, versículos 6 e 9, um verso que nos foi aconselhado a ler esta semana. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus, a terra, o mar, a terra seca, todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Salmos 99, capítulo 1. O Senhor reina. Tremam todas as nações. Ele está entronizado entre os querubins, comova-se a terra. Uau! E Hebreus? O que é que lemos em Hebreus? Hebreus 12, há um micro, que eu sei que há aí um micro. Alguém poderia fazer o favor de ler Hebreus 12, versículos 26 e 27. Ruth, queres ler, querida?
Queres ler? Está aí mesmo a Ruth. Ok. 12, 26 e 27. O que é que diz, querida? A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez que moverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Ok. As coisas móveis, com o abalar, são destruídas. Nós vemos agora imagens que nos fazem um bocadinho de confusão. Nós acreditamos que esta igreja, e eu vi a construção dela, lembro-me de ouvir, que não percebia nada disso, mas de ouvir quem sabia, que tinha umas boas estruturas, que tinha muito ferro, que tinha um betão muito bem feito, foi tudo vigiado para que fosse muito forte. Mas nós temos a noção plena de que um tremor de terra forte deita tudo abaixo. Se for muito, muito forte e durante muito, muito tempo, deita. Se for suave. Alguém se lembra do último tremor de terra que houve em Portugal? Alguém viveu, dos que estão aqui presentes? Ok, lembra-se? O barulho, lembra-se do barulho? Lembro perfeitamente. Era um barulho, eu vivia ao pé do comboio e pensei, isto deve ser um comboio, não era comboio nenhum. E quando veio aquilo, tudo abana, parece que as paredes, é uma ilusão de ótica, as paredes fecham e abrem e fecham, tudo abana. Uma sensação de insegurança brutal, tremenda. Um míssil num segundo cai, tudo se desintegra. Vocês já viram aqueles prédios? Tinham de certeza ferro, betão, tudo, e aquilo fica reduzido em cacos, completamente. Querido, as coisas móveis, as coisas... Mas há algo que é inabalável, que é imóvel e que permanece. O que é? O que é imóvel e que permanece, meus queridos? O quê? Eu sou surda, tenho de falar muito alto para eu poder ouvir. O quê? O que é que permanece para sempre? O quê? Sem dúvida, a eternidade, Deus, sem dúvida. E mais? Mais? Como? Não consigo ouvir. Obrigada, meu irmão. Estamos aqui há quê? 20 minutos? Para tentarmos, eu própria, primeiro que tudo, foi uma semana de luta, eu própria, entender na minha mente, que o Senhor me ajuda a não me esquecer disto, que por mim eu nada sou, mas Jesus morreu por mim na cruz do Calvário, Jesus ressuscitou, e se eu deixar que Ele habite o centro da minha vida, Ele me dá vestes, não pretas como as que eu tenho, mas brancas, vestes de justiça. Ele me justifica, Ele me limpa, Ele me torna santa, Ele me dá a herança, Ele me dá a hipótese de chegar ao reino inabalável. Amém? Meus queridos, precisamos nos libertar muito de teologias tremendas que varrem, inundam e estão arraigadas, especialmente nas comunidades do sul da Europa. Há a sensação de muita culpabilidade, muita vivência de culpabilidade, muita vivência de condenação. Que nós possamos ter estudado bem esta lição, compreendido, e se por acaso passarmos a lição a semana sem a estudar muito bem, desafio-vos a ler outra vez. A próxima é muito importante, mas esta lição é, sem dúvida, muito básica na nossa vivência cristã. Bom, e chegamos à lição de quarta-feira. Deus anunciou, sem dúvida, que sacudia os céus, a terra, ou seja, destruiria as nações.
E eu pedia que alguém pudesse fazer o favor de ler agora Isaías 65, versículo 17. Posso pedir que seja a Patrícia? Posso pedir? Patrícia, minha querida amiga, importas-te ler? Isaías 65, 17. Peço desculpa se te fui causar algum incómodo, Patrícia. Não, sem problema. Não era a minha intenção. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Ai, que coisa maravilhosa. Crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. O sentimento de culpa é uma coisa tremenda. Esta semana conversava com a minha filha, que partilha da mesma profissão, que escolhemos as duas a mesma profissão, e ela dizia: oh mãe, foi tão difícil o dia hoje. Normalmente quando ela acaba o trabalho, telefona-me e falamos um bocadinho. Então filha, o que é que aconteceu? Oh mãe, eu estive com uma jovem senhora que está com um sentimento de culpa tremendo. Uma jovem senhora que engravidou fora do casamento e que resolveu abortar. E agora vive naquela amargura, naquele sentimento de culpa de que matou um ser. Que coisa terrível! E quantas vezes, meus queridos, nós carregamos neste mundo cargas tremendas? Só o Senhor Pai do Céu sabe. Lena, querida, o Senhor não deseja isso para nós. Ele nos liberta e Ele nos vai libertar completamente, criando novos céus e nova terra. Minha querida Lisete, muito bem-vinda. Será que te posso pedir que leias Salmo 62, no versículo 2? Vejamos algo de fantástico que a palavra do Senhor nos diz. Salmo 62, 2. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação, a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Amém, Lisete. Não serás grandemente abalada, porque Ele é a tua rocha, Ele é a tua salvação, Ele é a tua defesa. Amém. E eu ia pedir ao meu amigo Ricardo, se não se importa de ler, no Salmo 16, versículo 8. Salmo 16, versículo 8. Isto são textos para termos na porta do frigorífico, no computador, ao pé do sítio onde fazem a barba. Textos fantásticos. Lê, meu querido. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilará. Amém. Amém. O Senhor está à tua mão direita se tu permitires, se tu quiseres, se tu deixares. Porque Ele não força. Os justos, os que não largarem a âncora... Há alguém lá atrás que quer falar, Davi. Eu vou só terminar, se me dá licença, o pensamento. Os justos, os que não largarem a âncora que nós estudamos durante este trimestre, para não ficarmos à deriva, não seremos abalados, pois confiamos no Senhor. O Criador nos sustenta, o Criador nos garante a sobrevivência. Meu irmão, faz favor. Obrigado. Nesta lição de quarta-feira, que nos fala de um reino inabalável, diz que permanecerão inabalável aqueles que estão firmes na rocha, que estão firmes no Senhor. E muitas vezes a gente vive inúmeras situações que muitas vezes mexem com as nossas estruturas, tentam abalar a nossa fé. Mas permanecerá firmes aqueles que manterem, ou não serão abalados aqueles que permanecerem firmes. Eu gostaria de perguntar aqui à congregação se alguma vez alguém já ousou em pedir a Deus em oração, se no meio dessa trajetória
tiver que passar ou tiver que se deparar com a perdição, antes mesmo que isso aconteça, que Deus o faça descansar da morte. Como pessoas que queremos nos manter inabaláveis, temos essa ousadia de pedir isso a Deus, que nos faça descansar na morte, antes mesmo que a gente se depare com a perdição. Há uma experiência que gostaria de passar. Uma serva cristã, temente a Deus, tinha um filho que estava muito doente. E ela orava muito a favor do filho para que Deus o sarasse. Mas Deus não o sarou. E por fim, ela determinou a Deus, dizendo assim: Senhor, se o meu filho não sarar, eu vou deixar de te servir, vou deixar de te adorar. E com essa oração dela, Deus fez com que o seu filho sarasse. Deus sarou o seu filho. Mas ao longo da trajetória da caminhada do seu filho, que também era um rapaz crente, temente a Deus, ele acabou morrendo na perdição, com uma overdose em drogas. Será que nós estamos dispostos a nos manter inabalável, mesmo passando por várias situações que possam nos aqui, Satanás constantemente coloca diante de nós, ao ponto de preferirmos a morte do que nos perdermos? Obrigado. Eu não consegui perceber se havia uma pergunta que pede resposta. Não consegui perceber. Se há, por favor, alguém que me possa ajudar a fazer a pergunta. Desculpa? Ok, pronto, é retórica. Muito obrigada, obrigada. Meus queridos, em Efésios, no capítulo 6, no versículo 13, nós podemos ler: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Ficar firmes. Houve uma parte da intervenção do nosso irmão que eu percebi, e percebi muito bem. Sem dúvida, irmão, que nós deveríamos colocar-nos dia a dia nas mãos do Senhor, com muita honestidade. E Ellen White fala disto muito bem, a palavra do Senhor também. Se nós, em sinceridade, nos expusermos nas suas mãos, se o Senhor entender que devemos descansar antes, descansamos em paz. Descansamos em paz, na certeza de que, assim como o Senhor Jesus ressuscitou, a nossa fé não é vã. E um dia Ele nos chamará e nos acordará para aquilo que Ele nos prometeu, se nós aceitarmos. A lição de quinta-feira fala de um tema muitíssimo importante. Muitíssimo importante. A aplicação prática, muito prática da lição. Quinta e sexta é o terminar desta lição. Sejamos agradecidos, sejamos gratos. A gratidão é algo que é indispensável e que é a manifestação da vivência cristã. O viver o cristianismo. Em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 15 e 16, e permitam que vos leia na versão O Livro, diz assim: ofereçamos então continuamente a Deus, por intermédio de Jesus, sacrifícios de louvor, que consistem essencialmente no fruto de bocas que proclamam a glória do seu nome. Não se esqueçam também de fazer o bem, de repartir com outros, pois com esses sacrifícios Deus se agrada. Com esses sacrifícios, com essas entregas, com essas dádivas, Deus se agrada. Hebreus, no capítulo 13, versículos 1 a 6, fala-nos da importância do amor fraternal, de sermos hospitaleiros, de visitarmos os que estão na prisão, os que foram maltratados, procurando ter na nossa vivência um viver correto. Permitam-me que leia, não sei, Davi, quanto tempo falta? Daqui a quanto tempo é que me tenho de calar, Eliane? Que é para eu poder gerir aqui o meu tempo final. Quanto? 5 ou 10 minutos. Ok. Hebreus capítulo 13, versículos 1 a 6.
Não deixem nunca de se amar com amor fraterno. Não se esqueçam da hospitalidade, porque foi assim que alguns hospedaram anjos sem o saber. Lembrem-se dos presos, como se estivessem presos com eles, dos que são maltratados, como se fossem vocês mesmos a sofrer. Que o casamento, algo sagrado, seja por todos respeitado, assim como a fidelidade entre marido e mulher. Deus castigará sem falta os que se entregam à imoralidade sexual, os que cometem adultério, fujam do amor ao dinheiro, contentem-se com o que têm, porque Deus disse, não te deixarei, nem te abandonarei. Mas a vivência prática, dizemos que Deus é o nosso Senhor, que nós somos crentes, que podemos saber tudo do Daniel, tudo e mais alguma coisa, mas se não há uma vivência prática do nosso cristianismo, tudo acaba por ser muito móvel, muito pouco inabalável e imóvel. Eu diria, meus queridos, em jeito de conclusão desta lição, daquilo que eu retirei para mim própria e que partilhar convosco, fica uma grande questão para mim. De que lado é que eu estou? De que lado é que eu estou? Será que eu estou do lado dos santos? Daqueles que foram chamados e que aceitam Jesus no seu coração e o entronizam no seu coração, na sua alma, no seu ser, na sua mente, que lutam no dia a dia por ir adquirindo os patamares de perfeição tranquilamente, com a ajuda do Senhor, não porque eu possa, mas por aquilo que Deus vai fazendo em mim, pela influência do Espírito Santo na minha vida? Será que eu aceito e compreendo que Deus, é um juiz libertador, um juiz que me ama profundamente e que me quer dar um reino inabalável através do mediador que foi Jesus Cristo, nosso Salvador, que morreu por mim e por ti, Carlos, na cruz do Calvário, pagou os meus e os teus pecados e considera-te a ti e a mim santos, justificados pelo amor que tem por nós. Então, quando isso acontece, nós não podemos ficar angustiados, nós não ficamos aterrorizados e a nossa fé não fica abalada, mas tornamos-nos ativos. E ativos de que maneira? E eu iria terminar com o Salmo de Davi, o Salmo 15. Um salmo fabuloso, perfeitamente fabuloso. O Salmo 15. Senhor, quem pode achar refúgio no teu tabernáculo? Será que sou eu, Senhor? E ficar contigo no teu santo monte? Certamente que aquele que anda em retidão, aquele que a tradução Ferreira de Almeida diz que vive com integridade. Eu estou a ler na versão o livro. A Ferreira de Almeida diz que vive com integridade. Aquele que pratica a justiça, que fala a verdade. Aquele que não calunia os outros, que respeita o próximo, que não dá ouvidos à maledicência. Aquele que sabe censurar quem pratica o pecado, que honra os que temem o Senhor. Também aquele que cumpre as promessas que faz, ainda que fique prejudicado, nada o fará mudar de ideias. Aquele que ajuda os pobres, sem esperar pesados serviços em recompensa, que recusa receber subornos contra o inocente. Quem assim procede, diz esta versão, e foi isto que me fez ler-vos hoje este salmo nesta versão. Quem assim procede, permanecerá firme hoje. Acham que é isso que está aqui? Quem assim procede, permanecerá firme para sempre. Sempre! Nada neste mundo é certo, meus queridos. Nada. Nós vemos bem nesta guerra que está a assolar a Europa. Nada é certo. Nada. Mentira.
Estou a dizer uma mentira enorme e vocês não me corrigem. Quase tudo é incerto. Quase tudo, meu querido Paulo Sérgio, meu irmão, é bom ver-te. Mas o amor do nosso Deus é inabalável. O amor de Jesus, a sua entrega na cruz, a sua intercessão permanente é fantástica. Confiemos, caminhemos, lutemos na certeza, não por mim, não por nós, mas porque Jesus prometeu e porque Jesus me perdoa, me justifica, me limpa, me purifica, se eu permitir que Ele entre no meu coração, que Ele domine a minha vida, um dia viveremos num reino inabalável que pode começar a vislumbrar, a concretizar e a fundamentar já.